Bem, primeiramente, boa tarde, me apresento aqui, meu nome é Paulo Vitor e hoje eu vim compartilhar para vocês sobre a minha tese de mestrado, que é a utilização do RPG ou Role Play Games pode transformar uma aula dentro da sala, como isso pode modificar, ajudar, facilitar a compreensão do aluno focado no ensino de história. A utilização do Role Play Game como uma formação da pessoa e formação da empatia cultural. Então, para contextualizar vocês, primeiro eu tenho que dar ênfase na questão do que seria a ideia da utilização do RPG ou do Role Play Game. Desde muito tempo atrás, o RPG sempre teve o objetivo da interpretação, da utilização de outras coisas como uma forma de você se colocar no lugar da pessoa. Ele sempre teve esse objetivo de engajar, de trazer os mais diversos lados no interesse, no local, na utilização, na experiência de uma narrativa, utilizando interpretação, estratégia, ideias, curiosidade e principalmente a criatividade. O RPG sempre teve esse objetivo. E a minha pesquisa tem como foco utilizar esse RPG para o aluno utilizar-se da empatia e criar uma visão, uma vida dentro do RPG. Para contextualizar geralmente, o RPG não é algo recente. Ele é bem velho, ele data dos anos de 1970, quando Gary Gygax e David Anderson publicaram, lá em 1974, o RPG Dungeons & Dragons, que já logo em sua publicação iniciou-se uma grande fama e avassaladora se espalhou por todos os locais, dando uma nova dimensão. Aqui no nosso país, no Brasil, o RPG se tornou famoso com a grande série de desenhos animados Caverna do Dragão, uma série antiga que trouxe contigo grandes ideologias. Dentro do RPG, a gente tem algumas coisas muito importantes, porque ele traz ao aluno uma atenção. Afinal de contas, nossos alunos se divertem muito e têm foco quando você traz algo renovado, algo que bota ele no papel de importância. Também desperta o trabalho em equipe, o conjunto e principalmente um potencial de entretenimento. Como diz Brown, ele sempre comenta em relação a isso. Bauman, desculpa, errei o nome. Como comenta Bauman, que o trabalho em equipe, o conjunto das ideologias é muito importante relacionado a esta questão. Contextualizando o motivo de eu trazer isso para a minha comunidade, segundo os dados do IBGE, a minha região é 62% branca, sem contar todos os outros relacionados a essa tonalidade. E junto com isso, buscando numa pesquisa de uma palestra sobre DST, AIDS e alcoolismo, tem uma grande visão complicada em relação ao assunto indígena na sociedade. O amero-índio brasileiro sofre grande preconceito. Na minha região, pelo fato de Manoel Ribas ter uma aldeia indígena, as pessoas criaram uma visão de que os indígenas são sujos, que os indígenas são alcoólatras, são irresponsáveis e não seguem o contexto europeu trazido de fora, que a cultura tradicional deles não importa. Muito disso também tem relação à questão da influência externa, onde a gente tem uma visão muito europeia e colonizadora sobre o indígena. E isso traz esses conceitos para dentro da sala de aula, traz para o momento que você ensina sobre os amero-índios, principalmente quando o foco é relacionado aos índios brasileiros, os nossos indígenas, os nossos povos naturais, os povos nativos. E a ideia de utilizar o RPG nisso é colocar que o aluno, por meio da interpretação, de adentrar nesse entretenimento, se colocar no local, traz uma nova linguagem. Como o Bittencourt fala, utilizar várias linguagens, seja cinematográficas, seja
auditivas, seja imagens, para o aluno traz uma nova visão, valoriza o ensino da nossa história, valoriza o ensino da nossa vida. A questão disso trabalha-se também dentro da ferramenta pedagógica. O RPG você pode utilizar para contar momentos históricos, infiltrar o aluno naquele momento. O conceito narrativo traz os participantes para a vida, traz os participantes para a interpretação. Como o Valério comenta, utilizar-se de interações, vivências dentro do jogo ajuda a entender a realidade vivida por essas pessoas, ajuda os alunos a engajarem no momento, ajuda os alunos perceberem o conceito prático da história, entenderem que a história não está apenas nos livros, ela é vivida, rever, trazer e comparar, mostrar para o aluno. Afinal de contas, dentro do RPG a gente tem dinâmicas, onde o mestre, nesse caso o professor, que vai contar a história, vai trazer com eles NPCs, trazer com eles pessoas que remetem ao momento e ao mesmo tempo trazer o aluno, os players, nesse caso, para jogarem o RPG, para conviverem e viverem dentro do RPG. As vivências, as convivências dentro do momento fazem eles aprenderem o conceito da cultura, muito tempo atrás, dissecada e deixada de lado pelos colonizadores europeus. Uma vida nova surge nas ideias dos alunos a respeito disso, porque a partir do momento que um aluno convive e entra nesse universo, onde o mestre, nesse caso o professor, coloca ambientação, fala sobre as nossas vastas florestas, as nossas vastas águas, expandindo todo esse conceito do que era o Brasil no período onde apenas os nativos viviam, mostra as camadas e castas sociais dentro da própria aldeia, dentro da própria comunidade indígena, mostra toda a desenvolução, onde a gente tem a divisão com pajé, cacique, as pessoas que trabalhavam na caça, as pessoas que trabalhavam no plantio, mostrando todas as tecnologias presentes, mostrando toda a parte cultural dentro dessa ambientação, as pessoas exteriores, mostrando que não é a desorganização que eles têm na própria mente, colocando eles no próprio papel da pessoa que ali viveu. Estou usando como exemplo os indígenas, as tradições recém-formadas e próximas dos alunos, mas também pode se utilizar em diversas outras narrativas tal função. Você pode utilizar ela numa guerra, como a Guerra do Paraguai, extremamente próxima da gente, mostrando o aluno a vida no campo de batalha, incrementando o aluno dentro desse ambiente. Ou também colocar o aluno numa estratégia muito próxima às guerras civis americanas ou guerras dentro do nosso país com as revoluções pré-independência e pós-independência, mostrando como o aluno se coloca e incrementa dentro da ideia dele a vida, todo esse conceito, para que essas questões didáticas, como recitando novamente o Valério, dentro da vida, eles aprendem mais, eles se colocam no lugar daquele e compreendem esses conceitos, demonstrando toda essa parte principal. E para concluir, o RPG, além de tudo, ainda é um jogo. É uma forma do aluno também poder se divertir, trazer a vida e a valorização cultural a partir de distrações, mostrar para ele que aprender também pode ser divertido, não apenas algo maçante como responder questionários e copiar o tempo todo.
qualquer questão relacionada a aprender também pode ser bom demonstrar para ele que, assim como o professor pode ser um mestre, num momento ele também pode se colocar como mestre e fazer esse papel de estudar a história e elaborar uma sessão dentro do jogo para que todos possam aprender.